Recording is on. Olá, vamos começar então a leitura do texto O Nascimento da Medicina Social, no livro Microfísica do Poder, de Michel Foucault. Eu vou compartilhar com vocês esse PDF para facilitar aqui a nossa leitura. É a mesma tradução. O Nascimento da Medicina Social. Analisarei nesta conferência o nascimento da medicina social. Encontra-se frequentemente em certos críticos da medicina atual a ideia de que a medicina antiga, grega e egípcia, ou as formas de medicina das sociedades primitivas são medicinas sociais, coletivas, não centradas sobre o indivíduo. Minha ignorância em etnologia e egiptologia me impede de opinar sobre o problema. O pouco conhecimento que tenho da história grega me deixa perplexo, pois não vejo como se pode dizer que a medicina grega era coletiva e social. Mas não são esses os problemas importantes. A questão é de saber se a medicina moderna, científica, que nasceu em fins do século XVIII entre Morgane e Bichat, com o aparecimento da anatomia patológica, é ou não individual. Pode-se dizer, como dizem alguns, em uma perspectiva que pensam ser política, mas que não é, por não ser histórica, que a medicina moderna é individual porque penetrou no interior das relações de mercado, que a medicina moderna, na medida em que é ligada a uma economia capitalista, é uma medicina individual, individualista, conhecendo unicamente a relação de mercado do médico com o doente, ignorando a dimensão global coletiva da sociedade, procurarei mostrar o contrário, que a medicina moderna é uma medicina social que tem por background uma certa tecnologia do corpo social, que a medicina é uma prática social que somente em um de seus aspectos é individualista e valoriza as relações médico-doente. Sobre esse assunto, gostaria de indicar uma referência bibliográfica. Trata-se do livro de Victor Boulou, The Development of Medicine as a Profession, de 1965, sobre a história da medicina da Idade Média, em que se vê claramente que a medicina medieval era de tipo individualista e as dimensões coletivas da atividade médica extraordinariamente discretas e limitadas. Bom, nesse começo, o Foucault está colocando aqui uma reflexão sobre o uso corriqueiro da dimensão, da ideia, da noção de individualismo, individualidade, do que é particular, do que é social, do que é coletivo, do que é social, inclusive nessa distinção do que é o individual para o capitalismo e para o que não é capitalismo historicamente. Então, continuando, minha hipótese é que com o capitalismo não se deu a passagem de uma medicina coletiva para uma medicina privada, mas justamente o contrário, que o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de trabalho. Aqui ele faz uma definição porque eu acabei de comentar sobre essa diferença entre a individualização, o indivíduo, né, especialmente no contexto do capitalismo. Né? Então, pensando aqui na socialização do objeto do corpo, o corpo, então, no capitalismo, ele é socializado por meio dessa possibilidade de tornar-se, então, força de trabalho, força de renda, força fonte de capital. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo.
Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica. Pode ser muito interessante uma leitura complementar ou uma próxima leitura seguindo essa noção ou essa busca pelo entendimento do corpo no capitalismo e como aqui o controle da sociedade no capitalismo surge do corpo no estudo da Silvia Federici sobre o Caliban e a Bruxa, né, que fala bastante sobre a apropriação também do corpo dito feminino. Como foi feita esta socialização? Gostaria de tomar posição com relação a certas hipóteses geralmente aceitas. É verdade que o corpo foi investido política e socialmente como força de trabalho. Mas o que parece. Mas o que parece. Consegue colocar aqui. Mas o que parece característico da evolução da medicina social, isto é, da própria medicina no Ocidente, é que não foi a princípio como força de produção que o corpo foi atingido pelo poder médico. Não foi a princípio como força de produção que o corpo foi atingido pelo poder médico. Ele vai explicar essa frase aqui um pouco mais para frente. Então, que o corpo ele vai ser uma dimensão da massa do Estado, né? E não da medicina como uma forma de garantir a saúde, mas de garantir o controle sobre a estatística dessa massa, né? Qual é a possibilidade de produção no sentido dos números, né, da natalidade e da mortalidade. Não foi o corpo que trabalha, o corpo do proletário, que primeiramente foi assumido pela medicina. Foi somente em último lugar, na segunda metade do século XIX, que se colocou o problema do corpo, da saúde e do nível da força produtiva dos indivíduos. Pode-se, grosso modo, reconstruir 3 etapas na formação da medicina social. A medicina de Estado, medicina urbana e, finalmente, medicina da força de trabalho. Então, primeiro, a medicina de Estado, que se desenvolveu sobretudo na Alemanha no começo do século XVIII. Sobre esse problema específico, não é válido dizer, como Marx, que a economia era inglesa, a política francesa e a filosofia alemã, pois foi na Alemanha que se formou no século XVIII, bem antes da França e da Inglaterra, o que se pode chamar de ciência do Estado. A noção de Staatswissenschaft, não tenho alemão nenhum, desculpa, gente, a minha pronúncia, uma noção alemã e sob o nome de ciência do Estado, pode-se agrupar 2 coisas que aparecem nessa época na Alemanha. Por um lado, um conhecimento que tem por objeto o Estado, não somente os recursos naturais de uma sociedade, nem o estado de sua população, mas também o funcionamento geral de seu aparelho político. Os inquéritos sobre os recursos e o funcionamento dos estados foram uma especialidade, uma disciplina alemã do século XVIII. Por outro lado, a expressão significa também o conjunto dos procedimentos pelos quais o Estado extraiu e acumulou conhecimentos para melhor assegurar seu funcionamento. O Estado, como objeto de conhecimento e como instrumento e lugar de formação de conhecimentos específicos, é algo que se desenvolveu de modo mais rápido e concentrado na Alemanha, antes da França e da Inglaterra. A que isso se deve? É bastante difícil saber, e até agora os historiadores não se ocuparam muito do problema do nascimento na Alemanha de uma ciência do Estado, ciência estatal, e sobre o Estado. Creio que isso se deve ao fato da Alemanha só ter se tornado um Estado unitário durante o século XIX, antes existindo unicamente uma justaposição de quase-estados, pseudo-estados, de pequenas unidades muito pouco estatais. Justamente quando as formas do Estado se iniciavam,
Desenvolveram-se esses conhecimentos estatais e a preocupação com o próprio funcionamento do Estado. As pequenas dimensões dos estados, suas justaposições, seus perpétuos conflitos e seus afrontamentos, a balança de forças sempre desequilibradas e mutantes, fizeram com que eles estivessem obrigados a se medir uns aos outros, se comparar, imitar seus métodos e tentar mudar as relações de força. Então, as pequenas dimensões dos estados, nesse momento prévio à formação estatal nacional, né, fizeram com que eles estivessem obrigados a se medir uns aos outros, ou seja, os estados uns aos outros, né, esses pequenos estados. Se comparar, imitar seus métodos e tentar mudar as relações de força. Enquanto os grandes estados como França e Inglaterra podiam funcionar a um nível relativamente inconsciente, dotando-se de grandes aparelhos como o exército ou a polícia, na Alemanha, a pequena dimensão dos estados tornou-se necessária e possível nessa consciência discursiva do funcionamento estatal da sociedade. Por enquanto, eu vou só destacar, para facilitar também o entendimento durante a leitura, e quando nós formos discutir no momento do debate, aí podemos nos alongar e aprofundar aqui nesses destaques e outros que vocês quiserem. Né? Outra razão desse desenvolvimento da ciência do Estado é o não desenvolvimento econômico ou a estagnação do desenvolvimento econômico da Alemanha no século XVII, depois da Guerra dos 30 Anos e dos grandes tratados entre a França e a Áustria. Depois do primeiro desenvolvimento da Alemanha, na época do Renascimento, formou-se uma certa burguesia cujo impulso econômico foi bloqueado no século XVII, não podendo encontrar de que se ocupar e subsistir no comércio, na manufatura e na indústria nascente. Procurou então apoio nos soberanos, se constituindo em um corpo de funcionários disponíveis para os aparelhos de Estado que os soberanos eram obrigados a organizar para modificar em seu proveito as relações de forças com os vizinhos. Então, olha a importância aqui do corpo de funcionários disponíveis para os aparelhos do Estado. Entre uma burguesia economicamente desocupada e soberanos em luta e situação de afrontamento perpétuos, se produziu uma cumplicidade e a burguesia ofereceu seus homens, sua capacidade, seus recursos, etc., à organização dos estados. Daí o fato de o Estado, no sentido moderno do termo, com seus aparelhos, seus funcionários, seu saber estatal, ter se desenvolvido na Alemanha, antes de se desenvolver em países mais poderosos politicamente, como a França, ou economicamente mais desenvolvidos, como a Inglaterra. Que está argumentando aqui historicamente sobre essa ciência de Estado, a medicina de Estado, então, seu surgimento na Alemanha. O Estado moderno nasceu onde não havia potência política ou desenvolvimento econômico, e precisamente por essas razões negativas. Então, houve um vácuo de poder, né, depois das mudanças das monarquias.
nasceu onde não havia potência política ou desenvolvimento econômico. Nasceu por essas razões negativas. A Prússia, o primeiro Estado moderno, nasceu no coração da Europa mais pobre, menos desenvolvida economicamente e mais conflituada politicamente. Enquanto a França e a Inglaterra arrastavam suas velhas estruturas, a Prússia foi o primeiro modelo de Estado moderno. Estas análises históricas sobre o nascimento da ciência e da reflexão sobre o Estado no século XVIII têm somente por objetivo explicar como e por que a medicina de Estado pôde aparecer primeiramente na Alemanha, que eu comentei ali em cima. Só um contexto didático. Desde o final do século XVI e começo do século XVII, todas as nações do mundo europeu se preocuparam com o estado de saúde de sua população em um clima político, econômico e científico característico do período dominado pelo mercantilismo. O mercantilismo, não sendo simplesmente uma teoria econômica, mas também uma prática política que consiste em controlar os fluxos monetários entre as nações, os fluxos de mercadorias correlatos e a atividade produtora da população. A política mercantilista consiste essencialmente em majorar a produção da população, aumentar a quantidade de população ativa, a produção de cada indivíduo ativo e, a partir daí, estabelecer fluxos comerciais que possibilitem a entrada no Estado da maior quantidade possível de moeda, graças a que se poderá pagar os exércitos e tudo o que assegure a força real de um Estado com relação aos outros. Nesta perspectiva, a França, a Inglaterra e a Áustria começaram a calcular a força ativa de suas populações. Olha a importância do cálculo da força ativa das suas populações. De novo, a gente pensa no corpo social, é um termo que o Foucault usa, né, logo lá no começo. Então, calcular a força ativa de suas populações. Vejamos, então, percebamos que não é sobre a saúde, né, das pessoas, mas no sentido abstrato do que essas pessoas integram como a população e como a força ativa dessa população. E assim, de nascimento e na Inglaterra, as grandes contabilidades de população aparecem, mas tanto na França quanto na Inglaterra, a única preocupação sanitária do Estado foi o estabelecimento dessas tabelas de natalidade e mortalidade, índice da saúde da população e da preocupação em aumentar a população, sem, entretanto, nenhuma intervenção efetiva organizada para elevar o seu nível de saúde. Na Alemanha, ao contrário, se desenvolverá uma prática médica efetivamente centrada na melhoria do nível de saúde da população. Hall, Frank e Daniel, por exemplo, propuseram entre 1750 e 1770 programas efetivos de melhoria da saúde da população, o que se chamou pela primeira vez política médica de um Estado. Aqui eu vou fazer em outra cor. Isso é uma prática que eu costumo adotar. É usar cores para associar destaques. Então, aqui, previamente, ele deu a definição do que seria a política médica de um Estado, né? Uma prática médica efetivamente centrada na melhoria do nível de saúde da população, o que se distingue, por sua vez, das práticas que ocorriam na França e na Inglaterra. Né? Agora vamos lá para o meu alemão macarrônico. A noção de Medizinische Polizei, polícia médica, foi criada em 1764 por W.T. Hall, e também não se pronuncia assim, e trata de algo diferente de uma contabilidade de mortalidade ou natalidade. Tá? Então, isso daqui na Alemanha vai se diferenciar do que era praticado na França e na Inglaterra.
A polícia médica, um nome que já traz muito caos aí para o Foucault, né? Que é programada na Alemanha em meados do século XVIII e que será efetivamente posta em aplicação no final do século XVIII e no começo do XIX, consiste em aqui faz parte, né, da política médica, né, do que ele falou da polícia médica, são coisas distintas mesmo. Só vou verificar se meu livro tá igual, você pode ter sido um erro de digitação. É isso mesmo. Antes é política médica e aqui é polícia médica, tá? Então é um sistema, primeiro, que consiste muito mais completo de observação da morbidade do que os simples quadros de nascimento e morte. Morbidade, então, causa mortes, né? Não só a contabilidade, mas sim o motivo da morte. Né? A observação da morbidade pela contabilidade pedida aos hospitais e aos médicos que exerceram a medicina em diferentes cidades ou regiões de registro, ao nível do próprio estado dos diferentes fenômenos epidêmicos ou endêmicos observados. Segundo, um fenômeno importante de normalização da prática de saberes médicos. É importante ressaltar aqui esse termo aqui, normalização, no sentido de padronização. Procura-se deixar às universidades, e sobretudo à própria Corporação dos Médicos, o encargo de decidir em que consistirá a formação médica e como serão atribuídos os diplomas. Aqui sim, diplomas, né? Então existe essa relação entre padronização do saber e da prática médica. Aqui eu vou colocar outra cor, porque eu estou falando especificamente dessa relação de normalização. Quero destacar especificamente essa questão da relação de normalização da prática do saber médico e dos diplomas atribuídos. Aparece a ideia, tem mais esse acento aqui, de uma normalização do ensino médico, tá? E, sobretudo, um controle pelo Estado dos programas de ensino e atribuição dos diplomas. Então, aqui ele vai verbalizar essa relação que a gente criou aqui visualmente, né, no parágrafo. A medicina e o médico são, portanto, o primeiro objeto da normalização. Isso é bem interessante. Antes de se aplicar a noção de normal ao doente, se começa por aplicá-la ao médico. O médico foi o primeiro indivíduo normalizado da Alemanha. Isso é bem interessante. Então vou retornar o amarelo aqui, porque aqui ele vai criar um gancho com toda essa questão que a gente já estava pensando aqui nos destaques, tá? Esse movimento de normalização na Europa é algo a ser estudado por quem se interessa por história das ciências. Pronto, aqui ele introduz aí, então, essa área a qual ele se dedica bastante na história das ciências. Houve a normalização dos médicos na Alemanha, mas na França, por exemplo, a normalização das atividades ao nível do Estado dirigiu-se, a princípio, à indústria militar. Normalizou-se a primeira produção dos canhões e dos fuzis em meados do século XVIII, a fim de assegurar a utilização por qualquer soldado de qualquer tipo de fuzil, a reparação de qualquer canhão em qualquer oficina, etc. Depois de ter normalizado os canhões, a França normalizou seus professores. As primeiras escolas normais, escolas de ensino básico, destinadas a dar a todos os professores o mesmo tipo de formação e, por conseguinte, o mesmo nível de qualificação, como se fosse um magistério, apareceram em torno de 1775, antes de sua institucionalização em 1790 ou 1791. A França normalizou seus canhões e seus professores. A Alemanha normalizou seus médicos. Uma organização administrativa para controlar a atividade dos médicos. Terceiro ponto.
Tanto na Prússia quanto nos outros estados alemães, ao nível do Ministério ou da Administração Central, um departamento especializado é encarregado de acumular as informações que os médicos transmitem, ver como é realizado o esquadrinhamento médico da população. Isso aqui eu vou relacionar com a história da ciência, mas eu vou explicar só depois isso daqui, tá? Porque tem referência a uma outra obra do Foucault, que ele fala sobre também a história da ciência, as palavras e as coisas. Verificar que os tratamentos são dispensados se reage ao aparecimento de uma doença epidêmica, etc. E, finalmente, emitir ordens em função dessas informações centralizadas. Informações centralizadas. A ideia aí de toda a contabilização da informação e da medicina com função para o Estado. Subordinação, portanto, da prática médica a um administrativo superior. Quarto ponto, a criação de funcionários médicos nomeados pelo governo com responsabilidade sobre uma região, seu domínio de poder ou de exercício da autoridade de seu saber. E assim que um projeto adotado pela Prússia no começo do século XIX implica uma pirâmide de médicos, desde médicos de distrito que tem a responsabilidade de uma população entre 6 e 10 mil habitantes, até oficiais médicos responsáveis por uma região muito maior, com uma população entre 35 e 50 mil habitantes. Aparece nesse momento o médico como um administrador de saúde. Aqui é tanto amarelinho quanto verdinho. Tem a ver também com essa noção da história da ciência, né, como que a figura do médico vai mudar no estado social, a função política e social do médico. Mas, em geral, nessa ideia de, então, entender o que é essa medicina de Estado. Com a organização de um saber médico estatal, pois então, como está a normalização da profissão médica, a subordinação dos médicos a uma administração central e, finalmente, a integração de vários médicos em uma organização médica estatal, tem-se uma série de fenômenos inteiramente novos que caracterizam o que pode ser chamado de medicina do Estado. Medicina do Estado. Que nada mais é do que aquele termo que eu li muito bem para vocês. Aqui em cima. Vou colocar em amarelo até pra gente entender que ele tá falando isso aqui o tempo inteiro, tá? Staatswissenschaft. Sei lá. Um dia eu falarei alemão, quem sabe, nessa vida. Nós vamos até aqui, tá? Nesse vídeo, até esse segundo ponto. Só vou ler mais isso daqui para vocês e a gente vai pro próximo vídeo. Então, é que meu computador não aguenta muitos vídeos muito longos, pesados. Essa medicina de Estado, que aparece de maneira bastante precoce, antes mesmo da formação da grande medicina científica de Morgane e Bichat, não tem, de modo algum, esse ponto, por objeto a formação de uma força de trabalho adaptada às necessidades das indústrias que se desenvolviam neste momento. Não tem essa relação ainda. Não é o corpo que trabalha, o corpo proletário que é assumido por essa administração estatal da saúde, mas o próprio corpo dos indivíduos enquanto constituem globalmente o Estado. É a força, não do trabalho, mas estatal. A gente vai discutir isso depois com calma, tá? Qual a diferença? A força do Estado em seus conflitos econômicos, certamente, mas igualmente políticos com seus vizinhos. E essa força é estatal que a medicina deve aperfeiçoar e desenvolver. É essa força estatal que a medicina deve aperfeiçoar e desenvolver, não é o corpo que trabalha, mesmo no caso da Alemanha. Há uma espécie de solidariedade econômico-política nessa preocupação da medicina de Estado. Seria, portanto, falso ligar isto ao cuidado imediato de obter uma força de trabalho disponível e válida. Eu gosto do Foucault porque ele é didático, ele repete várias vezes o que ele está querendo dizer. Um dia eu serei como ele. Sonhar é permitido.
O exemplo da Alemanha é igualmente importante por mostrar como, de maneira paradoxal, se encontra no início da medicina moderna o máximo de estatização. Desde esses projetos que foram realizados em grande parte no final do século XVIII e começo do século XIX, desde a medicina de Estado alemã, nenhum Estado ousou propor uma medicina tão nitidamente funcionalizada, coletivizada, estatizada quanto a Alemanha desta época. Vamos lembrar disso aqui no futuro. Vê-se, por conseguinte, que não se passou de uma medicina individual a uma medicina pouco a pouco cada vez mais estatizada, socializada, que se encontra antes da grande medicina clínica do século XIX. Então, outra coisa aqui na medicina clínica, vou escolher uma coisinha bem específica para isso, que é para diferencial. Esse laranja aqui bem laranjão. Do século XIX é uma medicina estatizada ao máximo. Os outros modelos de medicina social dos séculos XVIII e XIX são atenuações desse modelo profundamente estatal e administrativo já apresentado na Alemanha. Último parágrafozinho, vamos lá. Essa é a primeira série de fenômenos a que pretendia me referir. Episódio que os historiadores da medicina em geral negligenciam totalmente, mas que foi estudado de perto por George Rosen na série de estudos sobre as relações entre o cameralismo, o mercantilismo e a noção de polícia médica. Ele escreveu em 1953 um artigo sobre o problema no Bulletin of History of Medicine, intitulado Cameralism and the Concept of Medical Police, e o estudou posteriormente em seu livro A History of Public Health, de 1958. Então, vou fechar aqui para não perder o vídeo e a gente já volta com a continuação.